Na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso supremo Siddhi, está cercado por uma hoste de muitas dakines. Seguindo suas pegadas, dedico minha prática, por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos, Guru Pema Siddhi Hum. Om Again Ugi Nubjansam Pema Gesardam Pola Yatsen Chogi Modrunye Pema June Shesudag Kordu Kandro Mampekor Keki Jesu Dadrugi Jenge Lapchi Sheksu So Guru Pema Siddhi Hum. Agora então nós vamos recitar um mala do mantra do Guru Rinpoche. Então, enquanto nós recitamos, nós nos abrimos para receber as bênçãos do Lama na forma de Guru Rinpoche. Então, abre o coração para receber as bênçãos de Guru Rinpoche. Om Ahum Vajraguru Pema Siddhi Hum, Om Ahum Vajraguru Pema Siddhi Hum, Om Ahum Vajraguru Pema Siddhi Hum, Om Ahum Vajraguru Pema Siddhi Hum. Om Ahum Vajraguru Pema Siddhi Hum, Om Ahum Vajraguru Pema Siddhi Hum, Om Ahum Vajraguru Pema Siddhi Hum. Agora então nós recebemos as 4 iniciações. Uma sílaba Om branca na fronte de Guru Rinpoche irradia uma luz branca que penetra pela nossa cabeça. Permeia todo o nosso ser, purificando todos os obscurecimentos de corpo. Recebemos as bênçãos de corpo, do corpo Vajra de Guru Rinpoche. De uma sílaba A vermelha na garganta de Guru Rinpoche irradia uma luz vermelha que penetra pela nossa garganta, permeia todo o nosso ser, purificando todos os obscurecimentos de fala.
Uma sílaba Hum no coração de Guru Rinpoche irradia uma luz azul que penetra o nosso coração, permeia o nosso ser, purificando todos os obscurecimentos de mente. E dos 3 pontos de Guru Rinpoche, então, irradiam as 3 luzes que penetram os nossos 3 pontos, purificando simultaneamente os obscurecimentos mais sutis de corpo, fala e mente. Então agora nosso convite, Guru Rinpoche, passa para o topo da nossa cabeça, se dissolve em luz e penetra pelo nosso canal central até o nosso coração e nós nos fundimos em corpo e fala e mente com Guru Rinpoche. Nós repousamos uns instantes a mente, sem nenhuma elaboração conceitual, só descansa. Agora, se você quiser mudar de posição, encontre uma postura confortável. Nós vamos fazer uma prática com um preâmbulo bem curto do Lama. Prática de Shamatha com foco na respiração, na abordagem Dzogchen. Onde a gente pratica aquilo que foi ensinado, a gente faz uma sessão de... I invite you well sometime. Estão ouvindo, Ana? So, normally, when we come to this time in the evening, we'll begin with a silent session. We'll engage in the practices that we've done through the earlier part of the day. Normalmente, nessa sessão da noite, a gente faz uma sessão de meditação em silêncio, onde a gente pratica aquilo que foi ensinado durante o dia. But today is a day of exceptions. Mas hoje é um dia de exceções. For any type of meditation whatsoever, the mind must be serviceable. Para qualquer tipo de meditação, qualquer que seja, a mente tem que estar numa condição de ser usada, em condição de ser utilizada. And by that I mean something very simple. Isso significa algo muito simples. Relaxed. Relaxe. Stable. Estabilidade. That is composed. Em coesão. Unified. Unificada. So you can maintain continuity over time. E assim você pode manter uma continuidade ao longo do tempo. And thirdly, clear. Em terceiro lugar, ela tem que estar clara. Right? So these 6 days are really focused on this very straight and very simple path of Dzogchen. Esses 6 dias nós vamos dedicar a esse método muito direto, muito simples do Dzogchen. So there's a great deal of foundation beneath supporting the practice of Dzogchen. Então tem uma grande quantidade de fundação, de base para apoiar a prática do Dzogchen. And I believe Lama Samden has prepared many of you very, very well, sometimes for months or even years, really laying solid foundation.
E ele sabe que o Lama Santen preparou muitos de nós, talvez por meses, talvez anos, construindo uma base muito sólida, muito forte. But now for these 6 days, we will rely on that foundation and go straight to Dzogchen. E agora, nesses 6 dias, nós vamos nos apoiar nessa fundação e ir diretamente para o Dzogchen. So for this 24-minute session, I'd like to focus on mindfulness of breathing, but uniquely from a Dzogchen perspective. Então, durante essa sessão de 24 minutos, nós vamos praticar chama atenção plena à respiração, mas com um método especial de uma abordagem Dzogchen. So let's explore together. Então, vamos explorar juntos. One 24-minute session, please find a comfortable posture. Uma sessão de 24 minutos, por favor, encontrem uma postura confortável. As soon as you hear the bell beginning the session, I invite you to let your first response be to relax, to loosen up. Assim que nós escutamos o sino no início da sessão, ele nos convida para que isso seja um sinal para que nós possamos relaxar, soltar. And let your awareness descend from where it's probably been located up in your head down to the ground. Deixe que a sua consciência, provavelmente localizada na região da cabeça, desça pelo espaço do seu corpo até o contato com o chão. And now with fewer words, let your awareness permeate the body. E agora, com menos palavras, permita que a sua consciência permeie o seu corpo. And settle your body in a posture of ease, of stillness, and vigilance. E deixe que o seu corpo se tranquilize em uma postura de conforto, relaxado e quieto. And relaxing deeply into the breath, settle your respiration. Without being drawn out to appearances or objects of the mind. Sem ser carregado por aparências ou objetos que se apresentam à mente. Without being caught up and carried away by thoughts, memories, desires. Sem ser aprisionados e carregados por pensamentos, desejos, lembranças. Awareness simply at rest. Consciência simplesmente repousando. Still and clear. Em quietude e clara. And self-knowing in the sense of being aware of being aware. E sabendo
estando consciente de estar consciente. Let this be the primary focus of this practice, ever so simple. Deixe que esse seja o foco principal dessa prática, tão simples. Awareness still and clear. A consciência quieta e clara, And knowing itself. conhecendo a si mesma. Resting in the awareness of being aware. Repouse na consciência de estar consciente. But now, since you're not very likely in very deep samadhi, to the point that you're oblivious of your body and the environment, Mas agora, como você não está provavelmente profundamente absorvido, removido da consciência do seu corpo e do ambiente, the light of awareness spills out, outside of awareness itself. a luz da consciência extravasa para fora da própria consciência. And without deliberately looking outside, you're bound to be aware of the rhythm of the breath. E sem deliberadamente focar nada no mundo externo, você pode estar consciente do ritmo da sua respiração. So with your awareness primarily resting right where it is, knowing itself, Então, com a consciência principalmente repousando em sua própria base, no seu próprio lugar, conhecendo a si mesma, with your peripheral awareness, simply take note of the rhythm of the breath. com uma consciência periférica, simplesmente note o ritmo da respiração. Simply noting breath by breath when the inhalation is occurring, when the exhalation is occurring. Simplesmente notando a cada respiração quando a inspiração está acontecendo e quando a expiração está acontecendo. And when the in-breath is short, quietly, without talking about it mentally, simply note that when the in-breath is long, note that it is long. E quando a inspiração for curta, sem nenhum discurso mental, apenas note que ele é curto. E quando a expiração for longa, apenas note que ela é longa. And when the out-breath is long, note that it is long. E quando a expiração for longa, note que ela é longa.
As your body and mind system, conforme o seu sistema de corpo e mente se acalma, your body will need less air. seu corpo precisará de menos ar. And the breath may become shallower. E a respiração pode se tornar superficial. So when this occurs, and when the in-breath is short, simply note that it is short. Então, quando isso acontecer e a inspiração for curta, apenas note que ela é curta. And when the out-breath is short, note that it is short. E quando a expiração for curta, apenas note que ela é curta. But from your core, set your mind at ease. Mas na sua essência, estabeleça a mente à vontade, confortável, Loose and relaxed. solta e relaxada, Free of hope and fear. livre de esperanças e medos. Awareness at rest in stillness. Consciência repousando em quietude, In clarity. clareza. And resting ever so simply in the awareness of being aware. E repouse simplesmente na consciência de estar consciente. And just with your peripheral awareness, almost out of the corner of your eye, so to speak, just gently take note of the duration of each in and out breath. E com essa consciência periférica, como se estivéssemos observando com o canto dos olhos, apenas note quando a inspiração e a expiração são longas ou curtas. We return to the theme of stillness and motion. Retomamos o tema da quietude e do movimento. Rest in the stillness of your awareness in the midst of the movements of the in and out breath. Repouse na quietude da sua consciência em meio aos movimentos da respiração. Whatever thoughts or images come to mind, simply let them come, let them go, without doing anything about them. E quando qualquer memória, qualquer pensamento, imagem surgirem na sua mente,
Não faça nada. Deixe que elas venham e vão, sem qualquer tipo de ação. Without being carried away by them, do nothing to remedy them or terminate them. Simply let them be. Sem ser carregado por elas, não há nada a remediar ou eliminar. Apenas deixe que elas sejam como são. Let them come and go like rainbows appearing and disappearing back into the sky. Deixe que elas venham e vão, assim como arco-íris que surgem e desaparecem no espaço. While you remain in the stillness of your awareness. Enquanto você permanece na quietude da consciência.
Tudo bem aí, chuchus? Tava aqui pensando que esse retiro de 2016, né? Quer dizer, 5 anos atrás, assim. E a qualidade da internet e da gravação era tão pior do que é agora, né? Faz só 5 anos, assim. Era, sei lá, nem que plataforma que a gente usava era. Nem lembro. Google, sei lá o que, Ustream, sei lá o que que era. Muito louco, né? Então, amores, essa prática de atenção plena à respiração na abordagem Dzogchen, a gente já comentou, né, no penúltimo encontro, talvez, que essa é a forma como o Lama tem mais ensinado essa prática de atenção plena à respiração, né? Como se fosse como se a gente, na verdade, a prática principal fosse consciência da consciência, mas como a gente não faz direito, né? A gente não fica completamente só consciente da consciência, então a gente nota o ritmo da respiração. Mas não é de uma forma muito deliberada, assim, como se fosse uma atenção periférica mesmo, né? Como se a gente usasse só a respiração de apoio. Então, essa é uma prática excelente, assim, para a gente treinar. É a melhor prática para a gente treinar. Beleza? Era no vídeo 2 mesmo, Flor. Eu queria fazer de novo mesmo essa prática. E acho que a Cris entrou na hora que que a gente tava fazendo mantra, alguma coisa assim, né? Não sei que horas que tava mudo. Bueno, então vamos avançar no estudo das preliminares, né? Então, só para lembrar, né? Nesse texto da visão iluminada de Samantabhadra, que é o que a gente estudou nesse último retiro, não tem nenhuma alusão às práticas preliminares, né? Então é sempre bom, pelo menos quando a gente inicia um estudo de texto, assim, a gente retomar, né, as preliminares, só para a gente não esquecer o que é importante, na verdade, né? Que essas preliminares são muito, muito, muito importantes. Ontem a gente estava assistindo um ensinamento do Lama Sonan, que é um lama querido, que dá os ensinamentos sobre preliminares, né? E ele falando que. Ele falando, né, que os 4 pensamentos transformam a mente. Se a gente realmente entendesse os 4 pensamentos, internalizasse os 4 pensamentos, a gente tava salvo, simplesmente, né? Porque a gente não ia nem ter dúvida, a gente ia praticar sem nenhum obstáculo. Porque os obstáculos que a gente tem para a prática, pensa se não vem disso, né? De a gente não ter muita. Olha, pensa só, os 4 pensamentos, vamos lembrar. Primeiro que a gente já estudou aqui, né? Nesse estudo aqui. Vida humana preciosa. Quer dizer, se a gente sacasse mesmo isso, né? A loteria que a gente ganhou nessa vida, né? De encontrar o Dharma, de ter minimamente condições de praticar, sem ter que. Como é que é? Vender o almoço para pagar a janta, uma coisa assim, né? Sem ter que ganhar a vida a cada minuto do nosso dia, assim. Se a gente tivesse mesmo consciência disso, a gente não perdia tempo nenhum, né? Simplesmente a gente não perderia tempo. A gente não ia fazer, assim, nada que não fosse prática. E só lembrando também que não fazer nada que não fosse prática não significa ficar sentada na almofada 24 horas do dia, né? Até porque não dá. Pelo menos dormir a gente precisa, né? Se a gente não tiver uma prática de yoga dos sonhos, a gente vai dormir, como qualquer ser normal, né? Mas hoje também a Lama Sona estava dizendo que tá certo que fazer algumas práticas, tipo recitar mantra ou fazer, sei lá, uma sadhana, claro que isso toma tempo. Agora, tomar consciência da consciência, não deixar nossa mente ficar se perdendo por aí, não toma tempo nenhum isso. Nenhum. Quer dizer, né? Então, se a gente tivesse consciência da vida humana preciosa, a gente não perderia tempo. O segundo é a impermanência. De novo, né? Se a gente tivesse consciência de que qualquer momento essa loteria pode alguém vir tomar o bilhete da nossa mão, igual a gente não ia perder tempo, né? E a gente ia. Isso também acho que traria uma força para a nossa prática de compaixão, de bodhicitta, né?
Agora, o terceiro e o quarto são o karma e o quarto é o sofrimento, né? O Dudjom Limpa, na verdade, no Dharmatolo, nos outros ensinamentos que ele fala sobre preliminares, ele fala sobre 3 preliminares comuns. Como se o quarto pensamento, que é o sofrimento, ele estivesse embutido nos outros 3, que de fato tá, né? Mas tradicionalmente, assim, se a gente for ler os textos clássicos das preliminares comuns, eles vão falar em 4 pensamentos, né? Então, esses 4 pensamentos, assim, se a gente realmente contemplasse e levasse a sério, né? Não pega esses pensamentos só para contemplar enquanto a gente está fazendo prática, depois acaba a prática, beleza, então vamos lá, vida como vida normal, vamos, né? Vamos jogar tempo fora, vamos, né? Sei lá, bater no coleguinha, jogar lodo na cara do coleguinha, né? Se tipo, não deixasse a prática de lado e fosse para a vida, né? Como a gente acha que faz, a gente teria uma prática perfeita, né? Do Dharma. Então, o ponto, assim, os 4 pensamentos são mega importantes, né? Então, vamos ver de novo. Vamos ver o trecho do Dharmatolo. Daí a gente faz a prática do livro do Shagdu Rinpoche, né? Que a gente estava fazendo, né? A prática de contemplação. Então, a gente está nesse terceiro ponto, né? E também na vasta... Então, só rapidinho, voltar aqui, o último parágrafo. Se não tivesse aplicado prontamente a prática, examine os nascimentos e mortes de outros seres, né? Para contemplar a impermanência e morte. E reflita repetidamente sobre a imprevisibilidade da duração da sua vida e do momento da sua morte. E sobre a incerteza da sua própria situação. Medite sobre isso até que se integre definitivamente à sua mente. Esse é o segundo ponto. Quer dizer, o que será que é viver com a consciência de que a gente vai morrer, né? A gente não tem, vamos combinar, a gente não tem essa consciência o tempo todo, né? A gente leva a vida como se fosse viver para sempre. Então, como é que seria, né, a nossa vida se a gente tivesse consciência plena de que a morte pode chegar a qualquer momento? Que a gente não tem a menor ideia de para onde que a gente vai, né? Então, agora o terceiro ponto é esse. Também na vasta, ilusória e delusiva planície de emanações e transformações, lunáticos descuidados cavalgam um corcel cego e selvagem da preguiça espiritual e sem as rédeas para controlá-lo, eles os açoitam vez após vez com o chicote da negligência. Não sei se ele está se referindo às planícies nômades do Tibete ou à Bolsa de Valores em Manhattan, mas na perspectiva do John Limpa, que é desperto, as atividades de um ser comum, tipo nós, né, parecem insanas. Tem um erro aqui, ó. A gente revisou 200 vezes esse texto aqui, mas vira mais a gente pega um errinho. Vou marcar aqui para corrigir. Tanto drama, esperanças e medos, tragédias e sucessos, e tudo desemboca... Eita! Em lugar nenhum. Tanto drama, esperanças e medos. Eita, pera só um pouquinho, pessoal, desculpa aí. Tô me atrapalhando com as canetinhas aqui. Tanto drama, esperanças e medos, tragédias e sucessos, e tudo desemboca em lugar nenhum. É uma maluquice a gente pensar nisso, né? Não é maluquice a gente pensar no tanto de esforço que a gente faz, que a gente já fez, e que todo mundo faz. E se não for esforço da prática do Dharma, sabe para onde isso tudo vai nos levar? Para lugar nenhum. É como se a gente estivesse girando, correndo atrás do rabo, igual cachorro, né? Quando a gente vê um cachorro correndo atrás do rabo, a gente não acha, o que esse idiota tá fazendo? Os Budas devem dar pra gente com a mesma pensamento. O que essa maluca tá fazendo, né? O que ela acha que ela tá fazendo, né? Ai, oi. E hoje a gente vê os nossos políticos, congressistas, pessoas que influenciam muitas vidas, né? Fazendo essa bagunça, essa confusão toda, assim. Gerar esse sofrimento todo, né? Não só não dá em lugar nenhum, né? Como dá muito sofrimento, né? Tudo por nada, né, pessoal? Vai dar em nada. Vai estourar igual bolha de sabão. Vaidade, egoísmo, que a pessoa não vê que... Né? Não vai para lugar nenhum. Ao contrário. Muito karma. Mas a gente também, é claro que causar sofrimento é um outro nível de complicação, né? Mas mesmo as coisas que a gente faz com tanta, sei lá, a gente trabalha e, sei lá, a gente faz tantos esforços, assim, pra nada, né? Então, é muito maluco a gente pensar nisso, né? É muito maluco.
A gente precisa contemplar mesmo isso, né? Só leva ao envelhecimento, doença e morte. Desse ponto você começa tudo de novo. Além disso, a gente vai morrer, renascer, começar tudo outra vez. Aprender a falar e blá. Ai, que preguiça que dá, né? Começa tudo de novo. E a gente tem feito isso desde sempre também, né? Desde incontáveis vidas e tempos sem princípio, como se diz. Assim, embora tenha havido um tempo em que poderiam ter semeado uma colheita duradoura para todas as suas vidas, tiveram essa oportunidade. Desta vinda em diante, eles serão implacavelmente empalados. Empalação é um método de tortura e execução pelos raios pontiagudos da roda do Sansara e dos estados miseráveis da existência. Meu, o Johnny estava de mau humor nesse começo desse texto, né? Porque dureza, né? Vão ser empalados implacavelmente pelos raios pontiagudos da roda do Sansara. Porque um dos métodos, né, para a gente gerar renúncia é medo, né, do Sansara. Medo de ficar girando nessa roda de, como ele fala, pelos raios pontiagudos da roda do Sansara para sempre, né? Então esse é um dos métodos, assim, para gerar renúncia na gente. Então, novamente, vemos a tendência de se fixar a coisas que são instáveis e passageiras como sendo estáveis e duradouras. Isso acontece até com a nossa própria identidade como seres humanos. Facilmente nos leva a pensar, eu sou um ser humano, aqueles são animais, mas são totalmente diferentes de mim. Essa mosca é tão diferente de mim, eu sou tão mais esperto, eu vivo mais tempo, ainda bem que eu não sou uma mosca. Mas a única coisa que nos torna humanos é um corpo humano. E por quanto tempo ele durará? Quando você entrar no bardo, você não é mais um ser humano. Você pode se tornar qualquer coisa. Então, que tipo de sementes você tem plantado? Nessa mesma vida, você pode ter vivido de tal modo que colherá frutos por todas as suas vidas futuras até a iluminação sem interrupção. É possível. Sem interrupção daqui até a iluminação. Mas, se tratarmos isso de forma casual, assumindo que nas próximas vidas encontraremos os lamas novamente e que teremos uma vida humana preciosa, isso é fantasioso. Energias kármicas ferozes os aprisionam, eles não têm para onde escapar e são arremessados de uma vida a outra. As pessoas que não sabem muito sobre terapia de choque, o Fábio falou. As pessoas que não sabem muito sobre reencarnação podem ter a sensação de que poderão escolher para onde vão e quem serão no próximo renascimento. Isso é uma coisa... Eu já ouvi isso aí em outras tradições, assim. Que você, quando morre, né? Acho que num filme da kardecista, né? Seria lindo se fosse assim. Você vai lá para um lugar maravilhoso, daí você planeja como vai ser a sua própria próxima vida, né? Na visão budista não é bem assim que a coisa acontece. A menos que você seja um tuco. E mesmo assim não é exatamente como é mostrado, né, nessas outras tradições, né? Uma pessoa comum que não tem realização tipo eu, assim, você soprada pelo vento do karma. É o meu karma que vai me levar. Os meus karmas e os meus méritos, né? Karmas positivos e negativos. Então, eu vou ser levada, assim. Não vou escolher coisa nenhuma. Ah, vou renascer não sei aonde pra purificar não sei que coisa. Infelizmente, essa não é a visão budista, né? É bem mais reconfortante pensar que eu vou fazer um planejamento na minha próxima vida, onde que eu vou nascer, como é que eu vou purificar não sei o quê. Não é assim. Na visão budista não é assim, né? A gente vai ser levado pelos ventos do karma como a gente é nesta vida, não é? A gente pode planejar muitas coisas, né? De repente não vem a vida e muda toda a brincadeira? Por que a gente acha que vai ser diferente quando a gente morrer? Vai acontecer alguma coisa mágica e quando a gente morrer vai ser diferente? Não vai ser igual. A gente é varrido pelo karma agora e vai continuar sendo se a gente bobear, né? Então, qual foi a última vez que você... Olha só. Qual foi a última vez que você escolheu o sonho que você teve? Isso é mais claro ainda, né? Que controle a gente tem sobre o que a gente sonha? Mesmo que a gente tenha sonho lúcido. Porque tem uma coisa engraçada no sonho lúcido, né? Você sabe que tá sonhando e você toma decisões sobre o que você vai fazer. Mas você não toma decisão sobre nada do que acontece no sonho. A menos que você tenha muita habilidade. Mas, em geral, quando a gente começa, sei lá, tem sonho lúcido de vez em quando, assim, a gente começa a tocar que tá sonhando, as outras pessoas continuam existindo lá no seu sonho como se fosse de verdade. Não tem nada ali. É muito engraçado isso, né? A gente não tem controle sobre o sonho, propriamente. Tem sobre a nossa persona no sonho, mesmo assim um pouco, né? Pelo menos para quem tá começando, assim. Mas então, quando foi a última vez que você escolheu o sonho que você teve? As impressões kármicas germinam
as sementes germinam e você é arremessado para dentro de um sonho. Você anda no sonho completamente deludido, achando que você é aquele do sonho. E aí, tudo termina. Você morre no sonho. Você morre. Fica inconsciente outra vez. Em seguida, é jogado em outro sonho e pensa: isso é o que eu realmente sou. Vou viver uma longa vida, vou comprar um seguro de vida e tudo acaba novamente. Então, o samsara existe? Sim, toda noite. É um microcosmo de uma coisa maior. Se você praticar com afinco, poderá escolher. Você escolhe com sabedoria e compaixão. Se não, será só arremessado pelas suas próprias propensões. É assim que a gente tem passado os últimos... Eu tenho passado as minhas últimas vidas, né? Sendo arrastada de um lugar para o outro, assim, de um lado para o outro. Mas, assim, alguma coisa a gente fez de bom, né? Nas vidas passadas. Pelo menos a gente rezou muito, assim. A gente fez muitas preces de aspirações. Tanto que a gente se encontrou com os lamas, né? Então, boas coisas a gente fez, né? Mas a má notícia é... as coisas podem girar a qualquer momento. Esse é o ponto da impermanência maldita, né? Maledeta. Bom, então... energias kármicas ferozes os aprisionam, eles não têm para onde escapar e são arremessados de uma vida a outra. Quando esse tempo chegar para você, você não terá liberdade. Em vez de pensar se há alguém que possa protegê-lo quando chegar a esse grande buraco de fogo de sofrimento, abandone o fingimento humano e a busca pelas coisas desta vida. Esse é o terceiro ponto. Então esse é o pensamento do karma meio que misturado com sofrimento. É meio que o terceiro com o quarto pensamentos, né? Que transformam a mente. Então, peraí, ele vai começar em algum momento falar Darcy. Isso tudo porque nós temos a firme convicção de que somos um ser separado, sem a mínima ideia de que a nossa individualidade inerente é um sonho. Quando se usássemos a lógica, a gente compreenderia que não é assim. No silêncio é possível inferir que não somos seres individuais, que o tempo é uma furada e que tudo gira como um moinho de vento. Nossa, Darcy tá tão poético hoje. Fala, Cris, você tá com a mão levantada, quer falar alguma coisa? Oi, gente, tudo bem? Tá me ouvindo? Tudo? Sim. Fala, querida. Eu queria te fazer uma pergunta. Eu acho que tem a ver com isso que a gente está lendo, assim. Mas esses dias eu tive uma experiência na meditação que até estava fazendo uma meditação guiada do Lama Alam, e que era dessa 11ª desse último retiro que a gente fez, que foi o que eu participei. Na verdade, eu estava querendo botar a primeira e por acaso foi para essa, assim, e aí estava fazendo e aí começou a cair a noite, assim, sabe? Então estava primeiro numa configuração de dia e aí a noite começou a cair super rápido, assim. Era um dia que estava com meio fechado e tal, e ficou escuro muito rápido e eu estava na metade da meditação e daí ficou meio sinistro, assim, sabe? Tipo, meio creepy, assim, né? Aí eu senti uma sensação de medo muito grande, sabe? Durante a meditação. E eu continuei, assim, eu tentei permanecer com o pensamento lúcido, assim, né? Tipo, tentando... Só que era um medo que eu não sentia há muito tempo, que era quase um medo infantil, assim, sabe? Uma coisa quando eu era criança, que estava com medo no berço, assim, sabe? Do escuro. Dessas coisinhas que ficam aparecendo na nossa frente, medo das aparências que podiam brotar dali, sabe? Um medo muito, muito infantil, assim. Aí eu queria te perguntar como é que a gente age a partir disso quando acontece, sabe? Porque eu sei que é uma coisa comum, eu sei que não é nada extraordinário, mas eu queria saber como fazer, assim, diante disso. Olha, Cris, eu vou te dizer o que eu já ouvi o Lama dizer, né? Com situações assim, inclusive eu, né? Eu tive uma crise de pânico uma vez num retiro de Vipassana em Santa Bárbara, né? E ele diz que é uma experiência muito comum, assim, né? Sentir medo nas práticas de meditação, porque é como se a gente tivesse mesmo... É como se essa nossa individualidade, essa nossa identidade estivesse morrendo na meditação, né? Ela tem uma morte ali, né? Se a gente
se a gente realmente soltar e se entregar para a prática. Tem uma morte das identidades, né, da nossa segurança, assim, nas coisas que a gente se agarra, nas práticas. E, como diz a Lama Tsering, todos os medos são o medo da morte. Eu ouvi uma vez ela falar isso, eu achei aquilo tão, né? Então é o medo da morte, né, Cris? É um microcosmo de um medo da morte, né? Agora, então é muito natural e é uma boa notícia essa, né? Sinal de que a prática tá acontecendo realmente, né? Porque isso realmente vai acontecer. Agora, tem algumas coisas, né, Cris, que eu também já ouvi o Lama falar. Essa experiência de morte, vamos dizer assim, entre aspas, né, das identidades, desse eu que tá escorregando, que tá, né, e que tá berrando porque não quer escorregar e tudo mais, se a gente tiver refúgio forte, se a gente tomar refúgio verdadeiramente no Buda, no Dharma, na Sangha, né, essa morte ela é uma liberação. É como se a gente tivesse, ai, que bom, tô me liberando de tudo que me faz ficar no samsara, né? Então é como se a gente saltasse com alegria, assim, pro colo do Buda, né? Agora, se nosso refúgio tá mais ou menos, a gente vai ficar com medo mesmo, né? A gente vai abandonar a prática se bobear, né? Então tem esse aspecto, né? Isso, assim, num nível mais que a gente vai fazer sempre. Agora, por exemplo, você não tá com medo, né, Cris, nesse momento. Então, você sabe que não é uma coisa que vai te acompanhar para sempre, assim, essa experiência, né? E, então, você sabe também que quanto mais a gente reforçar a nossa experiência de refúgio, de confiança no Buda, no Dharma, na Sangha, menos obstáculo vai ser essa experiência de medo para nós, né, para nossa prática. Então, você pode fazer isso, né, paralelamente. Agora, na hora que a coisa está acontecendo, vamos supor, você vai fazer prática de novo, começa a cair a noite, né, a coisa começa a ficar sinistra de novo, ou não, sei lá, simplesmente você está fazendo a prática, daqui a pouco vem o medo. É assim, sempre a sugestão do Lama, a instrução do Lama é não reificar o medo, né? Não achar que aquilo é de verdade. Ai, que medo, se agarram no medo. E aí faz com que o medo fique muito real, né? Então, esse parece que é sei lá, o antídoto para todas as coisas, né? É não reificar e deixar passar, né? Porque o fato é que o medo fica lá e qualquer outra emoção que surgir nas práticas, né? Ou mesmo fora da prática, obviamente, também, né? Qualquer emoção que surgir, ela não tem. O Lama Sona falou isso hoje também. Aquilo não tem poder por si só. A gente é que dá poder para aquilo, né? A gente reifica, a gente acha que aquilo é de verdade, dá muita importância, né? Acha que é de verdade. E é isso que empodera essas aflições da mente, né? Se a gente só soltar, falar, olha só, o medo, aquilo vai embora, porque não tem base, não tem sustentação, né? A gente que fica segurando, na verdade, né? Então essa é a instrução que o Lama me deu na época também, do medo aí, né? E na hora da prática. Agora ele falou também essa história do refúgio, né? Que a gente precisa... Isso vale para sempre, também para qualquer tipo de situação. A gente precisa fortalecer a nossa confiança no Dharma, né? E no Buda, e no nosso caminho de bodhisattvas, pelo menos, né? Na nossa natureza búdica, no melhor das hipóteses, na nossa natureza búdica. Ou pelo menos no nosso caminho de bodhisattvas, né? Que mesmo que você morresse nessa meditação, vamos supor que aquilo fosse um medo e que realmente você morresse naquele momento, né? Se a gente estiver nesse momento da nossa morte, se a gente puder confiar no nosso caminho, né? E cultivar em algum lugar dentro da gente, assim, uma aspiração de que a gente tenha um renascimento maravilhoso do lado dos lamas de novo, e que a gente encontre o Dharma, ou que a gente se ilumine de uma vez ali, né? Aí a gente tá salvo, tem medo de quê? Né? Então tem muitas camadas, né, pra gente lidar com esses medos da morte, que são medo da morte, né, Cris? Esse medo da morte, esse medo infantil, não é tão infantil assim, é que ele é antigo, né, vamos dizer assim. É antigo. É antigo, desde sempre. Mas é o eu berrando, né? Não quero morrer! Ai.
Eu tive algo assim também, só que foi um É. pouco diferente, Cris. A minha janela estava uma lua cheia e ela ilumina tanto que eu não senti necessidade de apagar a luz. E aí eu fui entrando mais profundamente na meditação e eu acho que veio uma nuvem, tampou, e de repente ficou muito escuro. Aí eu estava meio que com a mente assim, eu não raciocinei por esse lado, aí me deu uma sensação de apagar, para depois eu perceber que eu não tinha apagado. Mas assim, não foi bem um medo, não, foi mais uma esquisitice, assim, mas muito estranho. Mas é bonita essa experiência que a Cris descreveu, né? Fala, meu amor. Não é bem poético, na verdade, esse sentimento veio lá do fundo, porque você foi falando no começo e eu fui me lembrando da Dona Maria Helena, que eu chamo ela de Nena, é mãe da Ângela. Quando eu a conheci, ela tinha 40 e poucos anos, 45, 48, e hoje ela tem 85. Ela está na UTI do Hospital do Câncer, sem cabelo, sem falar, entubada, e ela tem a aparência de um Buda que é absolutamente magro, uma coisa assim. E eu olhei para ela, eu vi a imagem dela e me vi na imagem dela. E isso trouxe uma clareza do que você acabou de falar, e essa clareza ela não é mental, ela é além da mente. Então, assim, é uma questão de lógica também, é usar a razão, é só olhar para trás e ver como, passou. Uhum. Claro, tem a lógica, pode nos apoiar. Agora, Darcy, sabe o que é bem importante também que você falou? Tá, numa certa medida, também está além da mente, né? Além da lógica. Então, essa experiência que não dá nem para descrever direito, quando acontece isso com a gente, né? Esses momentos de sacada, assim, puta, eu me vi nela. Isso é uma super insight, né? Então, nessa hora, a gente não devia nem tentar explicar, sabe? A gente devia repousar ali. Deixar a mente descansar. Eu tenho pensado muito sobre isso, sabe? Tem umas instruções, especialmente do Tokyo Orgen, né? Mas do Lama Long, bom, de todos os lamas, de que a gente precisa também deixar a mente repousar. O próprio Shagdu, agora, nessa prática que a gente vai fazer agora, de deixar a mente repousar em algum momento. Quando a lógica se esgota, né? Ou quando surge assim, meio que do nada esses insights, a gente devia deixar a mente repousar, porque senão a gente atrapalha, a gente se atrapalha, a gente tenta embrulhar a experiência que é super rica e pode ser super transformadora. A gente tenta embrulhar essa experiência em conceitos. E aí ela perde poder, né? Ela perde profundidade, né? Mas sabe o que eu fiz e estou fazendo? Eu me senti abençoado e dediquei essa bênção a ficar junto com ela como se fosse eu e ela nesta condição que ela não está sozinha, porque ela não está mesmo. E Não ela mesmo. tem me acompanhado todo dia e toda hora, porque não tem como eu me separar dela nesse momento. Tinha antes, porque nós dois tínhamos vitalidade, a gente acreditava que a gente ia construir coisas, casas e não sei o quê. Mas agora não tem mais. Sabe, a ingenuidade se foi, mas não se transformou em medo, em nada. Em simplesmente na tranquilidade de que isso é a natureza. Meio que um alívio, né? Que a nossa natureza está além disso. Ah, que lindo, Darcy. Obrigada, meu amor. Oi, Roberto. Oi. Por que a gente tem mais medo da morte do que da decrepitude? É uma coisa eu que não às vezes sei, eu me tenho medo dos pergunto. dois. É.
Ah, eu não sei, Talvez porque, Roberto. Eu não sei talvez bem. porque um possa aparecer de repente, outro a gente sabe que tem um Pode prazo, ser. né? Você fala, É, então ainda tem um prazozinho para para chegar lá. pois é, eu acho que a Mas morte eles estão. pode. Acho que é isso. A morte tem um componente de inesperado, né? Que pode vir a qualquer momento. Decrepitude a gente já vê que tá chegando, vai meio É que isso. lidando, negociando, né? É É, interessante isso. é Valeu. Ô, interessante. Roberto, e a decrepitude traz a morte na bandeja. É. É verdade. Eu brinco que quando você tem 90 e poucos anos, você não sabe quando a morte vem. Mas ela é vizinha de porta, né? Você ouve um Ela é vizinha de barulhinho no porta. corredor, você fala, nossa senhora, acho que ela vai bater aqui em casa. É. É Mas é verdade, uma é isso ilusão, né? mesmo. Porque pode acontecer Pode desacompanhado também, demorar, né? você pode ir até os 105, 110. É verdade, a gente É não muito louco. sabe. Que situação desgraçada. Olha, o Lama Wallace, ele contava, ele brincava com uma história, ele falava assim que a nossa situação é assim, a gente tá num trem que não sabe bem pra onde que tá indo o trem, né? A gente se dá conta que tá no trem. E não sabe pra onde tá indo. Aí daqui a pouco entra alguém no trem, tipo um cobrador, e fala: "Você, fora". Aí a pessoa tem que pular do trem. Aí daqui a pouco vem esse cara, essa pessoa e fala: "Ó, você agora, fora". E daí você tem que pular do trem. É uma situação assim que a gente tá, né? Muito louca, assim, muito maluca. Mas é sonho, na verdade, também, né? Fala, Tareja, querida. Eu estava pensando aqui, lembrando da música de Gilberto Gil, que ele fala que ele não tem medo da morte, mas tem medo do De morrer. morrer. É É, bonita essa música. é linda. Linda de morrer. Realmente. O Geshe Pende fala isso também, né? A gente sofre mesmo com o medo da morte, né? Não com a morte propriamente, que a morte assim, onde você acabou, né? Foi. Muito rápido, não dá nem tempo de nada, né? A morte em si, né? Agora, o medo da morte dura muito mais tempo, né? E aí dói muito mais do que a morte em si mesmo. Eu tive uma experiência Mas. com Oi? meu pai. Eu tive uma experiência com meu pai quando ele estava na beira da morte, já em coma. E meu irmão estava vindo de outro país, estava demorando para chegar. E evidentemente, meu pai só estava esperando ele para morrer. E meu pai estava com muito medo de morrer. E aí, sem combinar, ele estava na UTI, então só podia entrar uma pessoa de cada vez, sem combinar. Entramos os três, as pessoas podiam em horários diferentes, e todos os três disseram a mesma coisa. Relaxe e vai embora, está na hora, não tem mais jeito. E aí, no dia seguinte, ele morreu. Olha E uma só. coisa que eu falei para ele foi: meu pai, deixe que a morte venha e faça o trabalho dela. E vai ser tranquilo, não vai ser sofrido. E eu acho que é isso, quando a gente relaxa, ela vem e faz o trabalho dela sem que a gente tenha que sofrer. Eu acho que o Com que certeza. é a gente se debater, né? É a É. aversão, Agora, para nós praticantes, assim, ponto da prática, um dos pontos importantes não é exatamente a morte, né? Mas é a consciência da morte, quer dizer, é a consciência de que a gente pode perder essa condição propícia para a prática a qualquer momento, né? E porque o karma tá aí, assim, florescendo, né? Tá florescendo. Então, a gente não sabe bem para onde que vai, para onde que o vento vai bater, né? Agora, o ponto do karma também é isso, né? É como a Cris estava falando da história do medo da prática, né? Claro que isso é um karma aflorando. O karma do medo aflorando. Aí você pode fazer muitas coisas com isso, né? Você pode reificar, você pode reforçar o karma, tipo, eu não vou mais fazer prática, porque agora essa prática tá me fazendo mal. Quer dizer, a gente pode se atrapalhar à vontade com o karma, ou ganhar liberdade frente ao karma, né? Soltar, não reificar, e perceber que aquilo, se a gente não der força, aquilo não tem base, né? Quer dizer, o karma pode ser purificado. Então, por isso que a gente estuda os 4 pensamentos também. Não é porque falando, nossa, nós estamos mesmo ferrados, porque olha, a gente perde tempo, a impermanência está aí, a morte também, o karma, então, nem se fala. Quer dizer, ferrou, né, de uma vez, assim. Lógico que não é para isso, né? É para a gente poder usar na prática,
né? Então, a morte, e a gente estuda a morte no Dharma, não é para a gente ter medo da morte, né, obviamente, nem para não ter. Não é esse, nem ter e nem não ter, né? O ponto é o que nós vamos fazer enquanto a morte não chega, já que ela é desse jeito, né? Que ela vai chegar, a gente não sabe quando, e que na hora nada vai poder nos ajudar, com exceção do Dharma. Então, é isso, né? Vamos avançar mais um pouquinho aqui para ver se a gente encerra essa parte aqui. Então, quando esse tempo chegar para você, você não terá liberdade, em vez de pensar se há alguém que possa protegê-lo quando chegar a esse grande buraco de fogo do sofrimento, abandone o fingimento humano, quer dizer, essa ilusão humana, né? E busca pelas coisas desta vida. Esse é o terceiro ponto. Então, esses 3 pontos são o campo do Dharma sublime, a base da prática autêntica do Dharma. Como a gente estava falando, né? Se a gente não estabelecer essa base mesmo, se a gente não contemplar esses temas, a gente não tem uma base forte do Dharma. Qualquer coisa vai abalar a nossa prática. A gente vai achar que não tem coisa mais legal para fazer, ou, sei lá, ou a gente vai se ocupar. A gente não vai ter uma prática uma prática robusta, né? Então, esses 3 pontos são o campo do Dharma sublime, a exortação para alcançar a liberação e o único guia, guardião e mentor espiritual para afastá-lo dos caminhos que descem para as masmorras do sofrimento do samsara e dos estados miseráveis da existência. Pelo amor de Deus, realmente do John Limpa estava mesmo irado aqui. Esse é o seu refúgio. Esses 3 pontos são o seu guru. O espírito de emergência, que é comumente traduzido como renúncia, e zelo espiritual, entusiasmo pela prática, daqueles que não possuem esses 3 pontos, são como orvalho no verão. Então, olha só, a renúncia, né, e o entusiasmo pela prática, eles balançam fácil se a gente não tiver esses 3 pontos muito sedimentados na nossa mente, né? São como orvalho no verão, quer dizer, seca assim, né? Bater um vento, a gente vai fazer outra coisa. Faz uns 40 anos que eu ensino. E eu já vi isso muitas e muitas vezes. Se algo dá errado na vida de alguém, eles parecem desenvolver renúncia, fé e devoção genuínas. Pensam, não há nada além do Dharma. Até que encontram um namorado novo. E assim, o Dharma fica em segundo plano. Só para quando sobra tempo, né? De repente surge uma oportunidade de trabalho. Eles dizem, nossa, era exatamente o que eu queria. É nisso que eu quero me aprimorar. E o Dharma fica para depois. Primeiro eu quero fazer isso. Quero ter sucesso. Quero ser alguém na vida. Não quero ser um esfarrapado do Dharma. Já vi isso muitas vezes. O Dharma parece magnífico em um momento e no próximo se torna nada. Como se dissessem, o Dharma foi um sonho bom por um tempo. Esquecem tudo. Uma amnésia. As aparências do Dharma são tão lindas, o mala, a roupa tibetana, os gestos, os pujas, as recitações, o templo, os pedidos por iniciações, lama, lama, mas aí tudo acaba. Um ano depois não se lembram de nada. Então sua prática do Dharma persistirá por toda a vida e vida após vida, ou ela será só como um arco-íris no céu, que desaparece sem deixar rastros? São esses 3 pontos que determinam se é o Dharma autêntico ou pseudo-Dharma. Ele resume esses pontos no seguinte verso. Ei, indivíduos dotados com karma e boa fortuna, obtiveram uma vida de liberdade e oportunidades devido à reunião e ao amadurecimento oportuno de um nexo causal de conexões fortuitas de karma e preces. Os frutos daquilo que foi semeado anteriormente estão sendo consumidos agora, seu bom karma de vidas passadas, mas as alegrias e tristezas reservadas para o futuro dependem de você. As aparências desta vida, incluindo amigos e tudo que o circunda, são semelhantes aos sonhos da noite passada. E esta vida passa mais rápido do que o clarão de um raio no céu. Não há fim para esse trabalho sem sentido. Isso é verdade. Quando falamos de atividades mundanas, você sempre acha que vai terminar. Mas aí aparece outra coisa. E as outras coisas aparecem, até o momento da sua morte. Não tem fim. Que piada preparar-se para viver para sempre. Onde quer que nasça, seja nas alturas ou nas profundezas do samsara, o grande laço do sofrimento o prenderá com firmeza. Obter liberdade por si mesmo é tão raro como uma estrela à luz do dia. Portanto, como seria possível praticar e atingir a liberação? Essa é a encruzilhada a qual ele se referia. Como que isso é possível? O que eu devo fazer? Que caminho eu devo seguir para praticar e atingir a iluminação? A raiz de todo o treinamento da mente e das instruções práticas é plantada pelo conhecimento da natureza da existência. Não há outra forma. Então, se temos um sonho não lúcido atrás do outro,
com sonhos bons, ruins, etc., e isso acontece repetidamente, como que nós nos libertaremos disso? Acorde dentro do sonho. Conheça a natureza da realidade do sonho como um sonho. Então você será livre mesmo que o sonho continue. Quando perguntaram para o Buda se ele era humano, e ele respondeu: não, eu sou desperto. Eu, um velho vagabundo, sacudi minha bolsa de mendicante e foi isso que saiu. Então, enquanto você lê, reflete, entende o que ele diz, quando você integra o que ele diz à sua vida, você saberá com mais e mais clareza se ele é desperto ou se é uma velha marmota hibernando. Ai. É bonitinho demais esse texto. Eu sou apaixonada por esse texto aí do Dharmatola, né? Ele fala isso, ele queria, né? É uma autobiografia, assim, mas ele desafia a gente, né? A praticar o que ele está falando, para a gente descobrir se ele era uma marmota hibernando ou se ele era um Buda, né? Um ser desperto. Mas ele não quer dar a resposta, ele quer que a gente descubra praticando, né? Então, fofuras, vamos ver a prática do terceiro pensamento e do quarto. Vamos ver se dá tempo de a gente fazer o quarto, se não fica muito pesado, porque esses temas não são fáceis, né? De contemplar, assim. Então, vamos pelo menos fazer o terceiro pensamento. E daí, vamos ver como é que a gente se sente aqui. Bom, então primeiro só rapidinho, assim. Então, vocês entendem que a gente não contempla isso para ficar deprimido, né? Não é esse o ponto, né? A gente se desesperar. Não é para isso que a gente tá fazendo essa prática, né? É pra gente não perder tempo, né? E pra gente construir uma fundação firme para nossa prática. Senão, o samsara, ele vai nos seduzir. Porque o samsara, ele não é de todo ruim. Se ele fosse de todo ruim, a gente já tinha saído fora faz tempo. Mas ele não é, né? Ele tem uma sedução, assim, né? Que toma várias formas, assim. O samsara pode tomar forma de coisas legais, maravilhosas que a gente quer curtir. Mas, quando o Lama estava comentando aqui como é que ele estava falando? Que uma coisa aparece atrás da outra. Quando falamos de atividades mundanas, você sempre acha que vai terminar, mas aí aparece outra. Então, assim, às vezes, o samsara toma essa forma de coisas legais, que a gente quer curtir, que a gente quer aproveitar, né? Fazer. Ou de ocupação, assim, ou de oportunidades legais, né? De coisas legais. Mas também de confusão, sabe? Eu me lembro bem, assim, falando pro Lama, assim... Ai, Lama... Falando pro Lama assim... mas minha família é uma bagunça, meu irmão vive aprontando, e é uma confusão atrás da outra. Pois é, uma confusão atrás da outra. Isso não vai ter fim. Ele falou pra mim. Ele estava certo. Então, as preocupações também não têm fim. Elas são, primeiro, que elas são um hábito nosso, né? De a gente se preocupar com as coisas. E segundo, que essas situações, elas vão ser sempre assim, porque é o samsara. É a natureza do samsara, né? Então, se a gente for esperar tudo ficar resolvido para a gente parar de se preocupar, para daí fazer prática, não vai rolar nunca, né? Porque o samsara é isso também, é uma confusão atrás da outra. Se a gente for ficar tentando resolver todas as confusões antes de praticar, é meio que enxugar gelo. Ou tentar... Se vocês acharem esse gif, ou esse filminho de uma pessoa puxando a água do mar com um rodo, vocês já viram isso? Uma pessoa tentando puxar a água do mar, vem a onda, molha tudo outra vez. Se alguém achar esse gif, me manda pra mim, porque eu adoro essa imagem, acho ela perfeita pra nossa situação no samsara. Não sei nem porque eu dou risada, porque é tão trágico isso. Mas a gente tem que rir, né? Fazer o quê? Então, ó. Vamos ver, então. Agora a gente então faz essa meditação. Vou guiar vocês. Eu vou até tirar o compartilhamento aqui para não distrair vocês. Então, a gente vai fazer essa prática de meditação conforme aquela estrutura que o Shagdu ensina, né? Que eu acho maravilhosa, de pensar, de contemplar, de repousar, né? Então, sobre 4 aspectos desse pensamento sobre o karma. Então, vocês podem encontrar uma postura confortável, tranquila. Daí eu vou lendo e a gente vai refletindo juntos, assim, né? Seguindo a instrução do Shagdu Rinpoche aqui. Então, em primeiro lugar, avalie inteiramente a sua situação kármica.
Então, inspecione as circunstâncias desta vida, porque elas descrevem os padrões kármicos estabelecidos no passado. Todas as circunstâncias que a gente encontra neste momento, nesta vida, são fruição das sementes kármicas que nós plantamos no passado. Esses já se consumaram. Mas então cheque os seus pensamentos e ações atuais como uma indicação do que virá. Que sementes que nós estamos plantando neste momento na nossa vida? Que certamente vão amadurecer em algum momento. Nenhum ser senciente nos 6 reinos do Sansara prefere o sofrimento do que a felicidade. No entanto, quase todos nós criamos as causas para o sofrimento. Nós nos esquecemos das consequências kármicas. E nós agimos buscando uma gratificação momentânea. E depois nós culpamos a nossa má sorte quando surgem as circunstâncias negativas. Como se elas fossem ocorrências fortuitas do destino. Nós não reconhecemos as circunstâncias externas negativas como resultado direto da nossa própria conduta. Então, agora, sem equívocos e sem tentar escapar dos resultados negativos que vão surgir se essa não virtude não for purificada, seja uma testemunha honesta da sua própria conduta. Pode ser que os outros louvem o seu comportamento correto, mas só você é que pode saber verdadeiramente se as suas ações são ou não maculadas por uma motivação impura ou por qualquer veneno mental. Mais cedo ou mais tarde, você vai ter que viajar pelos bardos do pós-morte. Despido de tudo, exceto da consciência e das forças do karma. Então, por que nós nos revestimos agora de hipocrisia, de racionalização, para explicar as nossas ações? Por que a gente não se despe de tudo isso nesse momento? E olha diretamente para as sementes que nós estamos plantando nesse momento. Então contemple tudo isso por uns instantes. E agora deixa a mente descansar, sem nenhuma elaboração, só repousa. E agora, quando os pensamentos surgem, nós usamos os pensamentos para despertar compaixão. Imagina as forças kármicas que subjugam os agressores cruéis quando eles morrem. A multiplicidade da agressão que repercute sobre eles.
as infinitas eras de tortura no inferno. Pense no sofrimento que eles mesmos causaram para si mesmos. Pense naqueles cujas vidas confortáveis são subitamente esmagadas pela tragédia. Claro que é uma consequência inesperada de um karma. Pense naqueles cujas vidas se mantêm confortáveis e neutras. Que extinguem as possibilidades de um bem-estar futuro porque gastam os frutos do karma positivo passado e não plantam sementes para mais frutos positivos. Contemple as vidas quase sem oportunidades para se agir com virtude. Imagina os seres que vivem nos infernos, atormentados, que só ficam mais enfurecidos ainda. Eles não têm como praticar virtude. Imagina os espíritos carentes, cuja necessidade insaciável os obceca. Imagina animais que são predadores por instinto. Eles não têm como praticar virtude. Então deixa a compaixão por esses seres todos surgir. Contemple tudo isso até essa compaixão, essa vontade de aliviar da forma que for possível todo o pesar causado pela ignorância do karma. Deixa essa compaixão surgir. E agora de novo deixa a mente relaxar, sem nenhuma elaboração conceitual, só descansa a mente. E agora direcione os pensamentos para a oração. Reze para que todos os seres possam aperfeiçoar a compreensão do que eles devem aceitar, do que eles devem rejeitar. Reze para que você pare de culpar os outros e comece a purificar a sua própria mente. Reze para que você possa criar causas para circunstâncias afortunadas, por atividades de corpo disciplinadas, palavras bem escolhidas e intenções benéficas. Reze para que definitivamente todos nós possamos escapar completamente desse entrelaçamento desorientador do karma e adentrar a sabedoria primordial.
Agora de novo deixa a mente repousar. E agora, por fim, direcione os pensamentos para um compromisso. Compromisso de agir de acordo com a conduta mais refinada, com atenção às ações de corpo, de fala e de mente. As sementes que nós plantamos por meio dessas ações. E se comprometa com a prática da meditação. Até que a visão mais elevada se estabeleça, estável, clara. Assuma esse compromisso. E de novo deixa a mente repousar por uns instantes. Muito bem, amores. Acho que fica meio pesado a gente fazer outra prática agora de sofrimento. Acho que tá bom por hoje, né? Contemplar o karma, essas coisas não são assim muito suaves, né? Mas A gente guarda para o próximo domingo, Ju, para não a gente guarda esquecer. pro próximo domingo, é. Mas todas essas contemplações, elas são pra gente se ligar, né? Pra gente não se enganar mais. Então tá, queridas, queridos. Na semana que vem a gente podia fazer essa prática assim logo no começo, em vez de fazer uma prática guiada, né? A gente pode fazer essa prática do sofrimento, a gente fecha os 4 pensamentos, né, as preliminares comuns, e a gente começa o estudo das preliminares incomuns. Beleza? Então tá bom, fofuras. Então vamos fazer os dedications. Então vamos lá. No reino cercado por anéis de montanhas nevadas, você é, sem exceção, a fonte de todo benefício e felicidade. Poderoso Avalokiteshvara, Senhor da Compaixão, Tenzin Gyatso, que seus pés de lótus permaneçam firmes por centenas de eons. Garirawe Korwe Jinkansu Pandandewa Malu Junwene Cheresi Tenzin Gyatso Ye Jape Kauje Bardu Tenjuchi. Garirawe Korwe Jinkansu Pandandewa Malu Junwene Cheresi Tenzin Gyatso Ye Jape Kauje Bardu Tenjuchi. Peço longa vida ao Lama. Tempa tu ando je chan chen, dang il kansan zin pe makarai. Tenzin ke bo sha pe tempa, dan ze trini da shin du sewa je. Ta kodro la jan pe char chen, pa ke zandra menan ten du tsi kan. Alan Wallace Shedrakpa
Yi Kebu Shenpo Shape Tengu Chi Zanlin Chi Danke Parnuchok So Gilten Yi Tabur Selzepa Lopon Keki Kutse Zetrin Gedro Kuntar Pelam do Tripad. Que o professor Shakyamuni, o grande Vajradhara, e aquele que sustenta os mistérios de todos os Jinas Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, aquele limitadamente afortunado, o grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa em geral e especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos Jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possa sua longevidade e seus feitos ser muito extensos e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. A extensiva tradição da transmissão de Padmasambhava é a escola da tradução antiga da grande perfeição. O John Limpa é o sustentáculo desses ensinamentos da essência definitiva. Que seus profundos termos possam ser preservados pelo estudo e pela prática para que não diminuam até o final da existência condicionada. Que a extensiva tradição da grande ordem se estenda como espaço, e o esplendor dos tesouros espirituais que são sua atividade iluminada brilhe pelas 10 direções. Que os sinais da virtude irradiem-se até preencher os cantos longínquos da terra e os ensinamentos durem e floresçam. Emarro. Amitabha, magnífico Buda da luz infinita, com grandioso Senhor Avalokitesvara à sua direita e Vajrapani à sua esquerda, cercado por uma assembleia de incontáveis Budas e Bodhisattvas, nesse local maravilhoso de infinita alegria e felicidade, que é o reino celestial de Sukhavati, paraíso da grande bem-aventurança. Quando chegar minha hora de partir desta vida, possa eu seguir para lá, sem qualquer outro renascimento intermediário, e ao renascer nesse lugar, possa eu ver Amitabha face a face. Que esta minha fervorosa prece de aspiração possa ser abençoada pelos Budas e Bodhisattvas das 10 direções, para que possa ser atendida sem o mais sutil obstáculo. Teyata Panchendriya Bodhanaye Soha. Que a grande tradição do Abate Shantirakshita, do mestre Padmasambhava e do rei Trisondeuta possa florescer e permear os 3 reinos. Que a presença das 3 joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim um sublime bem-estar através dos 3 tempos. Ken lo chosum rein lo che zanling sa sum chapa peldroju chosum não adami tradu sum gelesho. Por esta virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Odiana e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Gewadini Duda Korgan Lama Drupguni Druvachika Malupade Salagopar Show. Obrigada, amores. Beijos. Obrigado, Sheila. Obrigado, gente. Obrigado, Gê. Obrigado, pessoal. Beijo. Boa semana, querido. Beijo. Obrigado, Gê. Tchau, beijo. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada.